E vou convidar agora aqui Dr. Vitor, por favor, uma salva de palmas, que também é advogado e síndico profissional, ok? Vou passar a palavra para ele aqui e fazer uma breve apresentação, fazendo as nossas formalidades. Vitor Lírio da Rocha, advogado há 10 anos, especialista em direito processual civil pela FDV e especialista em direito do trabalho e processo do trabalho na Damásio, em 2009. Atualmente ele é sócio gestor da BRP, Advogados Associados, com atuação em direito imobiliário e condominial. Ele possui formação em gestão e organização condominial, o CIPSES, em 2018. E formação em síndico profissional pela Confederação Nacional de Síndicos, em 2019. Membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Espírito Santo, da área condominial, e membro do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário da IBRADIM. Com a palavra, Dr. Vitor. Bom, espero que tenham todos ficado para assistir minha palestra, né? Lisonjeado com esse público gigante. Imagino que por causa dos sorteios, principalmente. Mas eu vou continuar lisonjeado, porque, afinal de contas, estamos aqui desde as 9 horas, né? Então, falando novamente o que todos já falaram, todos são diferenciais, né? Todos aqui têm um diferencial, estão buscando conhecimento, estão buscando informação. É um sábado, o sol está maravilhoso, mas a gente está aqui para compartilhar um pouco desse conhecimento. E o tema que me foi proposto foi um verdadeiro desafio. Comunicação não violenta como método de solução de conflito em condomínio. Por que eu falo um desafio? É um desafio porque eu sempre fui advogado contencioso. A escola da advocacia que eu aprendi é uma escola da advocacia contenciosa, da briga. Processo, há 15, 20 anos atrás, era o auge, o ápice da advocacia. Então, era meia hora de conversa, não deu certo, processa. Processa, vamos encher o judiciário de processo, vamos processar todo mundo, vamos fazer os advogados ganharem muito dinheiro. Essa não é muito uma realidade de hoje. Processo hoje é uma questão que está caindo em desuso. O judiciário é lento, o judiciário é caro, o judiciário não dá o que as partes querem. Então, você tem um conflito com alguma pessoa ou um conflito com uma coletividade de pessoas e busca o judiciário para resolver esse conflito, nem você, nem a outra parte vão ganhar 100%. O judiciário entrega parte do direito para cada um como meio de pacificação social ali, mais ou menos. Basicamente, as pessoas tiram de si a possibilidade de tomar as decisões, de resolver suas situações, e entregam na mão de um juiz ou de um cartório que tem 5, 6, 7, 10 mil processos para tomar conta. Então, nada dali vai sair com absoluto direito que você teria ou que você acha que deveria ter. E a comunicação não violenta ela surge como uma forma de solução desses conflitos. É uma situação pré-processual. É uma situação que a gente tem que levar para a administração de conflitos diários, conflitos cotidianos. Porque se tudo a gente judicializa, se tudo a gente vai na ponta do lápis, quem está certo, quem está errado, ninguém nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum. E a comunicação não violenta ela surge juntamente da mediação, da conciliação, da negociação, soluções extrajudiciais de conflitos que estão muito em voga hoje pelo CNJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, está implementando em todos os tribunais para desafogar o judiciário e permitir que as próprias partes resolvam seus problemas. E o que é a comunicação não violenta? Na verdade, é uma comunicação, é uma forma específica, é um método de solução de conflito, é um método que a pessoa tem que levar para si para conseguir resolver as situações. Os conflitos em condomínio são conflitos diários. Então, você tem desde um morador que acende um cigarrinho às 5 horas da manhã e bate o cigarrinho e acorda a pessoa ali na janela do quarto. Como conversar com um morador desse? Isso é problema do síndico? Isso não é problema do síndico. Isso é problema dos dois moradores. Mas eles podem causar um problema para o condomínio. Porque o condomínio, as pessoas precisam viver em paz dentro de um condomínio. Como abordar
Como abordar um sujeito que é viciado em nicotina e acorda 5 horas da manhã na janela do quarto, acende um cigarro e essa fumaça dissipa para todo mundo, aí aparece uma pessoa alérgica, aí aparece uma pessoa que não gosta, aí aparece uma pessoa mal-humorada. Como é que sai essa situação? Utilização da comunicação não violenta é para modular o tom da comunicação. Ela pode ser usada como ferramenta em todas essas situações. Seja pelo cigarro, seja pelo salto alto, seja pelo carro estacionado numa vaga de garagem de forma equivocada. A forma como a gente aborda inicialmente essa situação, e eu falo isso como síndico, eu não tenho problemas do meu condomínio comigo. Os moradores, os condôminos têm problemas. E todos chegam para mim e falam, fulano fez isso, fulano fez aquilo, tem que resolver, multa e faz não sei o quê. Eu até dei uma opinião ali sobre o Airbnb. É claro, se deu errado, se está descumprindo as normas do condomínio, se está fazendo... Você conversa com o cidadão, você notifica, e ele está ali insistindo em continuar errando, é multa. O condomínio tem que funcionar. Comunicação não violenta não é passar a mão na cabeça de ninguém. É a forma como você vai abordar a pessoa. É você chegar para o cara do cigarro e falar, ô, seu fumante, você não pode mais fumar esse cigarro não, se você quiser fumar, você vai fumar lá no meio da rua. O cara vai olhar para você e vai falar, eu dentro do meu apartamento, você está me proibindo, eu venho aqui tirar o cigarro da minha mão. Aí você está instigando uma forma de conflito. Você não está tentando solucionar o problema na medida que você chega para a pessoa e denigra a imagem da pessoa, atribui um adjetivo à pessoa. O síndico ele não está lá para atribuir adjetivo para ninguém. O síndico está ali para administrar o condomínio e para prestar atenção e fazer cumprir as normas do regimento da convenção e da legislação pertinente. As relações pessoais, elas não devem acontecer no condomínio. Por mais que você veja o cidadão, devedor, fazendo churrasco, trocando de carro, comprando, chegando correspondência e tudo mais, o condomínio ele vai deixando, cartão de crédito vai pagando, o condomínio ele vai deixando. Você não pode chegar para o cara e falar, pô, você é folgado, hein, cara? Você não paga o seu condomínio e está fazendo churrasco? Como é que é essa abordagem? Como que a gente tem que abordar? De forma profissional. Não ser síndico profissional e ter que abordar de forma profissional. O síndico morador, ele tem que abordar de uma forma profissional. Ele está síndico numa situação ali, ele não tem que ter a pessoalidade de emitir o pensamento e a opinião dele. Ninguém quer saber a opinião do síndico. O síndico está ali para resolver os problemas que são propostos para ele. E pior, se o síndico emite uma opinião e essa opinião causa um dano a alguém, o condomínio é responsabilizado. Então, a ausência de cordialidade, ser cortês, como é agradável você ser abordado por um síndico e falar, tudo bom, Wilson, tudo bom? Posso bater um papo com você ali na sala? Tal, tá. Vamos lá, Wilson, eu estou te chamando aqui porque um morador, fulano de tal, falou que você passeou com seu cachorro e, no final das contas, seu cachorro fez um xixi aqui na porta do elevador. Eu, particularmente, não vi, mas eu entendo, eu também gosto muito de cachorro, eu sei como é que esses cachorros são, deve ter deixado o cheirinho dele ali, mas na próxima vez, quem sabe se eu não poderia até chamar um funcionário do condomínio para te ajudar, ou expor uma situação. A comunicação não violenta, ela te coloca para você se colocar no lugar das pessoas. Então, você tem as formas de comunicação violenta e comunicação não violenta. A comunicação violenta ela é uma comunicação egocêntrica, egoísta, lesiva, preconceituosa. Antes de você saber efetivamente o que está acontecendo na situação, você já coloca aquilo na sua cabeça e já vai cheio de veneno, falando, não, é possível que esse cara fez isso de novo. Eu vou lá, mas eu vou esculhambar com ele, fazer ele tirar aquele carro dali agora que o carro está fora da garagem. Para quê? Qual é o intuito de seu xerife? Acabou essa história do síndico ter que resolver esse tipo de conflito com as próprias mãos. O síndico ele pode orientar, ele pode cobrar, ele pode processar, ele tem mecanismos legais que ele não precisa utilizar da pessoalidade dele, justamente porque ninguém quer saber a opinião dele. As pessoas querem que ele entregue o serviço. E o síndico profissional, muito mais, porque ele está sob um contrato e ele tem que cumprir esse contrato. A comunicação não violenta, ela é uma comunicação mais leve. Não é que você tem que demonstrar afeto
amor, carinho. Você pode ser uma pessoa que não demonstre isso, mas que respeite as pessoas. O respeito é a principal situação. Então, ser amoroso, respeitoso, empático e acolhedor é uma forma de comunicação não violenta, são formas de comunicação não violenta que a gente tem que levar para a nossa vida. Porque a gente tem a escolha de tratar bem as pessoas e de ser reconhecido como uma pessoa que trata bem as pessoas. Ou a gente tem a escolha de ser uma pessoa que vive reclamando, que vive xingando, que vive falando mal das pessoas. E como é que a gente quer ser lembrado? Como que a gente quer ser visto na sociedade, no trabalho, né? Eu sou advogado, eu lido com juízes, eu sento na mesa de uma audiência para fazer, os colegas advogados aqui sabem como é que funciona, o juiz fala uma arbitrariedade, uma barbaridade, ele te xinga, te humilha, te esgota ali, você tem a faculdade de levantar e retrucar, e fazer aquela audiência um pé de guerra, e seu cliente vai ficando de escanteio, ou você tem a faculdade de respirar fundo, pensar, e tentar imaginar o porquê que o magistrado está surtando daquele jeito. Para ver como é que você pode ir pelo lado para chegar nele e falar, mas excelência, não era bem isso que eu queria dizer. Até uma posição de pedir desculpas, de pedir, foi um equívoco, de humildade. Isso aí não é vergonha, não é baixar a cabeça, não é você chegar e falar, não, eu nunca... Você tem que se impor como profissional, tudo tem limites, mas algumas situações de você enfrentar, o enfrentamento ele não é saudável porque ele não leva à solução do problema. Eu tenho um caso, estava conversando com um colega advogado aqui há pouco, de que, por sorte, eu defendo um réu nesse processo. Mas a juíza entrou numa discussão comigo na audiência, e eu não pude ficar com a cabeça baixa, porque ela estava colocando em risco o meu constituído, e eu enfrentei a juíza. Mas eu enfrentei como forma de me impor e de impor o direito do meu cliente ali numa situação. De forma respeitosa, eu estava gravando a audiência, a prova era minha, e eu não ia dar uma de doido e começar a xingar ali também e entrar na pilha dela. Mas a gente tem que ter o discernimento de saber qual é o momento de ser mais firme. Não existe levantar tom de voz. Não precisa. A pessoa levanta o tom de voz para você. Se você levantar o tom de voz para ela, vocês vão entrar em vias de fato daqui a pouco. Você não vai chegar a lugar nenhum. Quem grita mais? Quem vai ganhar a situação no grito? O grito não ganha, ainda. Já ganhou no passado. E hoje, até pela decisão de inviabilizar, né, de impedir a autotutela, a situação de defender da forma como você acha melhor, a justiça veda. Existem os meios legais. Da mesma forma que eu não posso proibir o condômino de utilizar o salão de festa porque ele é devedor contumaz, porque ele tem 200 mil e o apartamento dele vale 150 mil, eu não posso gritar, berrar, chamar de burro, de idiota, uma pessoa que não está conseguindo te entender. Talvez porque ela tenha dificuldade. Mas você não precisa falar isso para ela. É uma relação profissional. Se alguém grita com você, você pode gritar mais alto. E você se distancia do entendimento. Ou então, você pode surpreender o agressor com gentileza e tolerância. É sempre uma escolha nossa não revidar a uma injusta agressão. Então, a agressão, ela na maioria das vezes, ela é injusta. Não se justifica agredir ninguém pessoalmente, verbalmente, fisicamente. Mas saber engolir uma agressão e tentar se colocar numa condição de pacificador naquele momento ali, é difícil? É difícil. Ninguém tem sangue de barata. O cara te xinga, você fala, vou xingar ele também. Ah, você é viado. Viado é sua mãe. Aí você vai. Isso vai levar aonde? Isso não vai levar a lugar nenhum. E a comunicação não violenta, ela é muito antiga. Nos exemplos que a gente busca, para eu preparar esse material, eu busquei informações, li livros, li bastante material. E exemplos de comunicação não violenta do mundo. Jesus Cristo, Buda. Aí a pessoa vai olhar e falar, mas eu não quero ser igual a Jesus Cristo, nem o Buda. Eu não tenho capacidade para isso. Mas isso é uma forma de mostrar que é antigo.
E não é se espelhar, não é uma questão religiosa, não é uma questão de ser cristão ou não. É um exemplo que a gente tem na humanidade de uma comunicação não violenta. Afinal de contas, não se tem notícia de Jesus Cristo xingando alguém, excomungando alguém. Se tem alguma passagem bíblica ou outra, alguma situação que pode ter acontecido, que eu também desconheço, mas a comunicação não violenta ela é muito antiga. Ela é tão antiga quanto a humanidade. E nasceu nos anos 70 pelas mãos de um psicólogo norte-americano, Marshall Rosenberg, e foi motivado pelo ideal de criar uma cultura mais pacífica. Vivia numa cidade complicada, 70 nos Estados Unidos, o auge da violência, a questão das drogas, e essa comunicação ela surge para pacificar todo o ambiente. E ele começa a montar um estudo e uma doutrina que passa a ser seguida e desenvolvida pelo mundo, que surgiram, que resultaram hoje nessa situação de mediação, arbitragem, conciliação. Basicamente, ela é amparada na empatia. A chave mestra da comunicação não violenta é a empatia. O que é empatia? Para as pessoas terem uma noção um pouco superficial, mas que é profunda para o entendimento agora, a empatia é se colocar no lugar do outro. Por que aquela pessoa está gritando comigo? O que eu fiz para essa pessoa estar gritando comigo? Aí você vai olhar para dentro de você e falar, eu não fiz nada. Ainda que eu tenha feito, ela não tem o direito de gritar comigo. O que essa pessoa está passando para ela estar gritando comigo? Às vezes essa pessoa está passando por um problema e ela está gritando com você para descontar esse problema que não tem nada a ver com a história. Aí você vai gritar com essa pessoa também, você vai não ser intolerante com essa pessoa, no final das contas não tem nada a ver e vocês estão brigando por uma coisa que não tem nada a ver. A comunicação baseia em habilidades de linguagem de comunicação. Ela fortalece a capacidade de continuarmos a sermos humanos, mesmo em condições adversas. As condições adversas, elas acontecem diariamente. Desde um dia que você chega assim, meio-dia ainda, você olha, pelo amor de Deus, não era para eu ter saído de casa hoje. Deu tudo errado, está dando tudo errado, meu carro furou o pneu, eu cheguei atrasado, perdi a reunião, tomei um esporro, condição adversa. Aí você vai receber uma cobrança de alguém, às vezes um condômino chega para você e fala, pô, você não fez aquilo que você tinha que fazer, porque eles já vêm assim. O condômino ele tem a mania de vir com pedrada para cima de você. Por que você não fez isso aqui que era obrigação sua? Aí você fala, calma aí, condômino. Vamos sentar aqui e vamos conversar. Evitar esse choque imediato que a gente fala o que a gente não quer. E essa comunicação não violenta, da sigla CNV, em alguns estudos, ela substitui os velhos padrões de defesa. Quando a gente é submetido a julgamentos e críticas, a nossa tendência é recuar ou atacar quem profere esses julgamentos e essas críticas para nós. E a partir da comunicação não violenta, a gente passa a escutar profundamente, tanto a nós mesmos quanto aos outros. É um olhar para dentro de nós. É tentar entender como a gente se sentiria nessa situação para tentar resolver esse problema. Quando a gente não usa da comunicação não violenta, ou quando a gente usa de comunicação de forma violenta, até instigando, não, vou deixar ele falar, eu vou gravar, eu vou processar esse cara, ele está ferrado, eu vou tirar até o último centavo dele, eu vou processar ele criminalmente por calúnia, injúria, difamação. Esse tipo de situação, gente, é a situação de judicialização de processo. Então você pode xingar uma pessoa? Pode. Agora você assuma as consequências de xingar uma pessoa, de ofender uma pessoa. Seja calúnia, que você imputa um fato criminoso a uma pessoa. Esse síndico aí, não sei não. Acho que ele pode estar... Essa obra aí está meio superfaturada. Isso são meras ilações. Ilações de que o síndico deveria ou poderia estar roubando. Quem não vai ficar nervoso que você está ali na honestidade, está trabalhando, tem uma vida inteira de trabalho e alguém supõe ou suspeita que você está roubando? Você tem tudo para ficar nervoso com essa situação. Você pode retrucar, você pode brigar e você pode processar. Existem julgados já condenando condôminos a ressarcirem síndicos
profissionais ou não, por meras ilações. Essa obra aí parece que gastou demais, hein? Será que esse síndico não pegou algum dinheiro desse? Vejam que não está acusando diretamente o síndico por qualquer tipo de situação, mas isso pode ser considerado uma calúnia. Aí o síndico ele tem duas opções. Ressalvadas as situações mais graves, né, gente, de pessoas que realmente não têm freio, não têm esse tipo de situação, a comunicação não violenta ela continua, você chega para a pessoa ou ignora ou responde ela dentro das suas funções e processa essa pessoa para ver ressarcida como uma forma de freio nessa pessoa. Mas isso aí, normalmente, vale a pena você processar um condômino visando uma indenização extrapatrimonial. Vamos supor que você processa um condômino, leva um processo hoje aí, no juizado especial está durando em torno de 3 anos, mais uns 2 anos para executar esse processo aí, na vara comum 7 anos, mais uns 2, 3 anos para executar. Você está disposto a ficar 10 anos discutindo com uma pessoa para, no final das contas, você nem sabe se vai receber algum tipo de compensação financeira. E isso tem a ver com a comunicação não violenta, por quê? Porque a gente tem a faculdade de continuar e de instigar essas agressões, essas injustas agressões, ou de relevar essa situação e falar, eu não sou ladrão, meus comprovantes são tudo aqui, minha prestação de contas está tudo ok, esse cara, o problema é dele, o problema não é meu, vamos tocar o barco e deixar esse negócio de processo para trás. Então, são as faculdades que a gente tem, advogado não é milagroso, né? Por mais que exista a possibilidade e a previsão, é muito fácil você processar uma pessoa por calúnia, injúria e difamação. Você vai lá, contrata um advogado, junta as provas que você tem e processa. Isso custa um dinheiro, isso custa um tempo, isso é desgastante e não é, na verdade, eu como síndico não é o que eu quero. Eu não quero processar meus condôminos e tal. A conduta que a gente tem durante a administração não pode permitir que chegue-se a esse ponto. Porque se você der a liberdade para o condômino, mesmo que ele esteja abusando um pouco, de te tratar dessa forma, você está sujeito a ter que viver com um advogado colado em você, porque você vai querer processar todo mundo. Aí é essa pergunta que a gente faz, se vale a pena. Então, excetuando-se os casos mais graves, de que realmente é necessário colocar um freio numa pessoa, geralmente não vale a pena uma discussão judicial sobre fatos cotidianos, que poderiam ser resolvidos com uma dose extra de paciência e um pouco de empatia, né? Tentar ouvir a demanda da pessoa de uma forma mais empática. Como funciona a comunicação? Ela basicamente funciona em 4 passos. O primeiro passo é a observação. Volte o olhar para dentro de si, pense no fato que motivou o conflito, procure limpar julgamentos e preconceitos. Então, olhe para a situação sem uma opinião formada sobre aquilo. Haja de forma externa. O problema não é seu. O problema entre condôminos não é do síndico. O problema de salto alto não é do síndico. O problema de cigarro não é do síndico. O problema de vaga de garagem não é do síndico. Isso é problema de condômino. Isso é problema de condômino. E você vai comprar uma briga de um problema que não é seu quando você entra de forma pessoal nessa história aí. Por que você vai comprar briga de morador X ou morador Y? Para quê? O que você está ganhando com isso? É o morador que está te dando alguma contraprestação? Não pode. É o morador que você gosta mais dele, então você vai tratar ele melhor do que o outro? Também não pode. Evitar as relações pessoais. Vamos tratar o condomínio como uma forma profissional. O segundo passo, ele trata do sentimento. Você tem que perceber o que essa situação, que provavelmente é um conflito, despertou em você. Como você se sentiria se fosse o seu vizinho, acendendo um cigarro às 5 horas da manhã? Como eu me sinto? Por que vocês acham que eu estou dando esse problema? Porque eu tenho um vizinho que acende cigarro às 5 horas da manhã todo dia na minha janela. Eu não gosto disso. O que eu faço? Eu fecho minha janela. O que eu já tentei fazer com esse condômino que eu não consegui? Tudo bom? Tudo bom? Você falando, como é que tá as coisas? Nossa, o senhor está tossindo, né? O senhor está bem? Não, eu estou bem e tal. O senhor está fumando bastante, não está não? Não, estou fumando não. Você gosta de fumar no seu quarto? Quando eu acordo eu gosto de acender um cigarrinho. Eu falei, eu imagino.
Eu não tive como chegar para ele, talvez porque eu não quis me indispor, não quis prosseguir nesse assunto, eu só sondei, na verdade. Mas eu poderia chegar para ele e falar: você acha que tem condições de você acender esse cigarrinho lá na área de serviço de manhã? Você acha que seria possível isso aí? Isso incomodaria muito o senhor? É porque eu tenho alergia a cigarro e quando eu sinto o cheiro de cigarro eu acordo, começo a tossir, é um problema sério. Ou ele vai olhar para mim e vai me mandar... Ou ele vai chegar e vai falar: tá bom, tá aí, o cara é meu vizinho, é de baixo, não me dá problema, é gente boa, veio de forma tranquila falar comigo, não veio me esculhambando, nem falando nada. Pode ser que você consiga êxito nisso aí. Isso é para todas as situações. Uma situação de salto alto, uma situação de barulho de festa, uma situação de cachorro, de tudo quanto é tipo de situação. A forma que você vai abordar, o inicial, é o que vai direcionar o assunto. Se você chega com pedras na mão, você tem a tendência a ser conflituosa essa negociação. Do que quer que seja, um assunto simples. Cigarro, cachorro, carro, os 3 Cs dos condomínios. Por isso que é importante perguntar: o que eu sinto quando eu lido com essa situação? De fora, o que realmente você sente? Porque aí você se coloca na situação da pessoa que está sofrendo. Fala: puxa vida, realmente deve ser horrível o que essa pessoa está passando, mas eu vou tentar entender as razões da outra pessoa, por que ela está fazendo isso. Que aí você vai para a necessidade. Qual é a necessidade da pessoa? O que ela está querendo a partir de tudo isso aí? A partir do momento que você pensa e sente, você vai ver que você vai ter necessidade de agir. Eu senti que está ruim, eu observei que está ruim, eu senti que é péssimo, e qual é a minha necessidade? Como eu posso abordar? De uma forma tranquila, de uma forma cortês, de uma forma calma. E no final, o 4º passo é o pedido. É onde você chega para essa pessoa, você intervém de forma cortês, de forma amigável, de forma tranquila, porque se não for assim, vocês estão fadados a viver estressados, vão viver carecas e de cabelo branco e vão infartar, porque ninguém vive muito tempo na função de síndico de forma conflituosa. Você pode escolher acordar de manhã e sair para brigar com todo mundo, ou você pode escolher acordar de manhã e falar: hoje eu vou ser gente boa. Hoje eu vou ser o cara mais gente boa do mundo. Eu vou dar passagem no trânsito, mesmo daquele cara que furou a fila inteira ali no acesso à 3ª ponte. Eu vou ajudar as pessoas a atravessarem a rua, eu vou perguntar como é que a pessoa está, eu vou atrás daquele desafeto mais antigo para tentar resolver um problema. Essa situação do pedido é para você construir acordos, identificando as capacidades das pessoas envolvidas naquela situação. A capacidade de discernimento. Existe uma questão: o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, cada um tem uma cultura. A cultura do Amazonas é diferente da cultura daqui. O que você vai trazer daqui, a forma como você vai falar com uma pessoa daqui é diferente como você vai falar com uma pessoa de lá. Então, para você não saber sempre com quem você está lidando, busque de uma forma idêntica para todas as pessoas, uma forma calma, cortês. E esse tipo de pedido, no final, para construir um acordo, ele não seria uma exigência. Eu poderia chegar para o cidadão que acende o cigarrinho: ó, está proibido acender cigarro aí, você tem que acender cigarro lá, porque quarto não é lugar de fumar. Novamente ele olhar para mim e falar: não se meta na minha vida. Aí começa o conflito novamente. Então esses acordos eles têm que ser na forma de um diálogo. É uma situação a partir do sentimento e da necessidade. E você tenta se colocar no lugar da pessoa de como ela poderia aceitar essa situação. A comunicação não violenta ela tem que ser utilizada em todas as relações do condomínio. Nas relações com os condôminos, nas relações com os funcionários, nas relações com os prestadores, em qualquer relação envolvendo a administração. Todos esses tipos de relações são relações cotidianas e que a gente tem a tendência a se estressar a hora ou outra. Um prestador de serviço que não está cumprindo o que o contrato determina que ele cumpra. Por que você vai ligar para ele esculhambando ele? Fulano, você é responsável porque você prometeu isso para mim, não sei o quê. O cara já não está cumprindo o contrato. Ele não está nem aí, porque quem não cumpre o contrato é uma pessoa que não liga,
no vulgar, é uma pessoa sem vergonha. Ela não liga de você chegar para ela e cobrar, porque ela já está descumprindo o contrato. E qual é a sua função como síndico? A forma legal. O que é o contrato? Você tem um contrato, executa o contrato. Rompe o contrato, rescinde o contrato, troca de prestador, busca 10, 20 orçamentos, porque primeiro os 3 orçamentos que você conseguiu não foram suficientes. Nas relações com o funcionário, a nossa profissional falando aqui que a gente tem que... o funcionário é nosso olho dentro do condomínio. A gente não está no condomínio 24 horas por dia, o funcionário está. Então, trate o funcionário de uma forma não violenta. É difícil lidar com o funcionário. Ô, funcionário, você fala uma vez, ele faz errado. Aí você corrige, ele faz errado. Aí você fala de novo, ele erra de novo. Aí você fala, puta que pariu, esse cara não entendeu o que ele tem que fazer. Talvez não. Talvez é por isso que ele é um zelador, não desmerecendo o zelador. Talvez é por isso que ele ainda é porteiro, não desmerecendo os porteiros. Por quê? Porque talvez ele não tenha capacidade de discernimento para ele conseguir galgar uma situação melhor, para ele conseguir se impor ou ter um discernimento melhor. Como é que eu vou tratar 30 e poucos anos, 33 anos eu tenho. Chego para o porteiro que tem 55 anos, trabalha no condomínio há 30 anos. Eu vou chegar para ele esculhambando o cara é pai de família, o cara tem filho, está trabalhando ali 12 horas por dia, se matando. Eu tenho a obrigação de tratar uma pessoa dessa bem. Eu não tenho condições. Podia ser um porteiro de 30, de 40, 50. A idade é só um detalhe que a gente tem que observar a mais. A pessoa mais velha ela tem que ser tratada de uma forma muito mais educada. Nas relações com prestadores de situação e qualquer relação envolvendo a administração de condomínio. Cobrança... situações de multas, de aplicação de penalidade. Não é porque a pessoa fez tudo errado que você vai emitir a sua opinião e falar, você fez tudo errado, seu papel é cumprir. Você vai notificar, vai dar a oportunidade dessa pessoa se defender. Se a defesa dela for pertinente, você vai isentar. Se a defesa dela não dizer nada com nada, você vai aplicar a penalidade e ponto. Se você não quiser aplicar a penalidade, contrata um escritório, contrata uma administradora que faça isso por você. Não se indisponha. O síndico não precisa se indispor com o condômino. Não é a função do síndico se indispor. A função do síndico é resolver problema. Então, se ele agir sempre de uma forma educada e tranquila, ele vai conseguir resolver os problemas sem se estressar. Eu vou passar um vídeo para vocês aqui agora, que ilustra um pouco essa situação de comunicação.
Bom, gente, eu tentei trazer para vocês um pouco do cotidiano que eu tenho, um pouco de informação também, e tentar falar que não vale a pena se estressar. E no final das contas, se a gente não se entender, a casa vai pegar fogo e o negócio vai continuar, o avião vai continuar voando, a vida vai continuar seguindo e a gente vai estar estressado por alguma forma. Então, eu quero agradecer a oportunidade e deixo aqui meus contatos para vocês. Atuação na área de condomínio, qualquer tipo de situação de problema, conflito, a gente pode tentar sentar, conversar e resolver essa situação. Agradecer ao Instituto de Síndicos e parabenizar por essa não é mais uma iniciativa, porque já é o segundo, né? E que venham mais congressos e encontros como esse aí, tá bom? Boa tarde. Obrigado.